aqui sem briga. Você não é o pai. Bom, então feliz dia do Ele Não É o Pai, hein? Parabéns aos não pais e aos pais também presentes aqui no canal, tá bom? E vamos falar então deste programa que foi um marco aí na TV brasileira, né? Ainda tem até hoje, creio eu. Mas o fato é que é um programa realmente muito engraçado, a gente não tem como afirmar que aquilo é real ou não, é claro, né? Porque muito da TV é encenado e tudo mais. Porém, o que a gente pode dizer é que eles representam sim uma realidade, uma situação que acontece, e não só acontece, como muitos hoje vão comemorar aí o Dia dos Pais, né? Na mesa ali com a família e tudo mais, porém, sem serem de fato os pais de maneira biológica. É uma situação que dentro da comunidade a gente sempre aponta, fala a respeito, né? Do quanto que muitos caras aí podem estar numa situação como essa, de que cuidarão da criança ali e tal, do filho, como se fossem deles, mas de fato não é, e eles nem desconfiam. E aí é que está, e por isso que eu considero um marco o programa lá do Ratinho, de certa maneira porque ele trouxe essa possibilidade aí, né, ainda que de uma forma meio torta, né, mas para as pessoas entenderem que é possível fazer o teste e tudo mais. Então, de certa maneira, é um pouquinho, né, de rédea aí na TV, de certa maneira, né? Agora, quando a gente fala a respeito do assunto, pelo menos eu sempre gosto de retratar isso como uma ideia bem simples, tá? Não importa se você confia, não confia, sei lá, né, na sua parceira, o homem ele deve fazer o teste. Simples assim, não tem discussão, tá? Não tem o que você argumentar de forma negativa. Porque, como eu disse, você hoje pode confiar, amanhã nunca se sabe, porque você confia com base naquilo que você vê. Então, tudo que você conversa com a sua parceira e tudo mais, as ações dela, as atitudes, o que ela te diz, né? Só que, mais pra frente, podem surgir novas informações que você não tinha. Então, o ponto não é, nossa, então eu vou ter que ser um bitolado sobre o assunto. Não, é simplesmente fazer um teste. É só um teste, não tem nada demais, né? Se não tem o que ser escondido, né? Não tem o que temer, então pode ficar tranquilo, tá bom? Então eu acredito que sim, é importante. Até alguns falam, né, a respeito de, né, uma lei, alguma coisa assim que se obrigue a fazer o teste. Acho interessante por um lado, porém, né, fere um pouco alguns dos meus conceitos, né, sobre o assunto, tá? Eu acredito que o ideal mesmo é que cada homem, né, tenha essa consciência e pronto, e vai lá e faz, entendeu? É mais fácil, não precisa de lei para fazer algumas coisas. Vai lá, você faz você mesmo, entendeu? Mas enfim, né? Seria interessante sim, num sentido mais amplo, numa coisa, né, de evitar esses problemas. E até mesmo essa situação seria interessante para a própria justiça, para evitar vários e vários né, processos que venham depois. Ah, eu não quero mais ser o pai, não sei o que, mas já registrou e aquela coisa toda. Se fosse obrigado a fazer o teste, a partir do instante que registrou, o teste está feito e é isso, entendeu? Então ficaria até mais simples para alguns assuntos, né? Mas enfim, imaginar essa possibilidade para mim é bem, bem improvável, a não ser que tenha algo relacionado à própria mulher. Se for alguma coisa assim do tipo, a gente precisa fazer os testes porque muitos bebês estão sendo trocados na maternidade, sei lá eu. É a única possibilidade que eu consigo imaginar de uma lei dessa passar, teria que ser, como eu falei, com base numa necessidade feminina e não masculina. Mas enfim, né? Então, é um tema importante, interessante, assim como também, vou já emendar aqui no vídeo, a questão da vasectomia para aqueles que não pretendem ser pais, né? Então, esse vídeo também mostra, né, a felicidade de alguns ali quando descobrem, né? Pô, eu não sou o pai e tal. Porém, se você tivesse tomado os devidos cuidados, e esse pode ser um exemplo, né, relacionado, você não teria tantas preocupações assim, você não estaria tão, né, naquela ânsia de descobrir, nossa, será que eu sou, será que eu não sou, será que é o meu amigo que pegou ela também, sabe, tipo, fica naquela coisa, né, que você fica realmente muito preocupado.
E assim, de certa maneira, né, essa intervenção aí te dá um pouco mais de liberdade acerca desse assunto, pelo menos, é claro, né? Não estou entrando no mérito né, de outras questões, tá? Relacionadas aí a doenças, enfim. Mas do ponto de vista, né, da gravidez, é uma questão muito interessante, dá uma liberdade. Para quem acompanha o canal sabe que eu fiz a vasectomia e tal, então eu recomendo para aqueles que realmente não querem ter. É claro que para alguns pode ser interessante pensar nisso numa forma de prevenção e aí no futuro fazer lá a reversão e tal, que é bem viável sim e tal. São raríssimos os casos, né, que não se consegue um sucesso, né, relacionado, porém é uma cirurgia mais cara, né, um pouquinho mais trabalhosa, tá bom? Então tenha em mente essa questão, assim, de que o ideal é que você faça com a intenção de realmente, eu não quero ter filhos nem agora nem no futuro, tá bom? Mas enfim, como eu disse, volto a repetir, dá pra resolver. Então mesmo se você tem essa convicção, mas imagine, né? Similar ao caso que eu falei, né? Hoje você pensa numa coisa, amanhã pensa outra, vamos pensar desse jeito, né? Então pode ser que isso seja algum diferencial para você, né? Ou seja, alguma coisa assim, pô, hoje eu tenho a convicção de que eu não quero nem para hoje nem para amanhã, né? Mas vai saber depois. Então, saiba que a vasectomia tem possível reversão, né? O próprio presidente aí, Bolsonaro, é um exemplo relacionado ao assunto, ok? Como vários outros aí que eu também conheço. Então, assim, o homem ele precisa ter este controle, porque atualmente, né, elas têm nas mãos praticamente, sei lá, 10 meios contraceptivos ou mais até, enfim, são vários, né? Então, se você joga na mão dela, ela tá com o controle de muita coisa a seu respeito. E aí, né, supondo que aconteça uma situação do tipo, será que eu sou o pai, será que eu não sou? Você vai ficar naquela do devo ou não ajudar no período ali da gravidez, se caso aconteça, né? Então, ou fica naquela dúvida, né? Nossa, será que vai descer, não vai? Então, assim, eu não recomendo mesmo que você fique com essa questão. Eu mesmo, né, tinha muito desse receio, por isso eu era um cara extremamente precavido no assunto, tomava todos os cuidados, que era basicamente o uso, né, de preservativo. Então, por isso que eu diria para vocês assim, que o mais importante é você ter consciência. Eu sei que é difícil, eu sei que tem a libido, tem aquela coisa toda, mas eu acho sim importante e eu acho que não é tão impossível assim, porque eu sou um exemplo, tá? Então, se eu sou um exemplo, se eu consigo, vocês também conseguem, tá? Então, também não sejam animais, vocês são homens, tá? Então, tenham controle sobre esse assunto, beleza? Então, esse é o recado que eu tô passando para vocês hoje. Mais uma vez, feliz Dia dos Pais e feliz Dia dos Não Pais, né? O feliz dia para mim também. Quero me sentir incluso, beleza? Então é isso, cowboys. Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Se você puder deixar o like, eu agradeço. Se puder se inscrever aqui no canal também, fechou? Tamo junto e um forte abraço a todos.